Salve meus amigos do Educação Científica e CIA, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo novo, e hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre um conceito físico chamado de momento angular. Qual a similaridade entre um helicóptero, uma bailarina, uma patinadora girando, né? Você viu aí há pouco tempo as Olimpíadas de Inverno aí, os patinadores girando lá, você viu aquele campeão olímpico japonês fazendo aí uma série de malabarismos. O que tem de física ali? Qual a similaridade disso com a rotação de um peão? Ou ainda até com os movimentos de alguns planetas? É isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo a esse canal, deixe seu like já, voadora direto, fica aí, a vinheta é rapidinho. Então hoje a conversa é sobre o momento angular. Você fica com a gente que no final do vídeo a gente vai sugerir aí uma experiência muito simples que você pode fazer com seus alunos em qualquer nível para poder observar o momento angular, né? Então a gente vai falar disso, vai usar alguns exemplos. A nossa inspiração foi ter visto aí nessa semana que passou com o término da Olimpíada de Inverno, os patinadores, e aí a ideia de trazer aqui para você discutir esse conceito, que é um conceito que quase não aparece no ensino médio. Aparece o conceito de momento linear, né? Aparece o conceito de torque, que é uma outra coisa, mas de momento angular quase não se fala no ensino médio hoje. Então é interessante trazer esse conceito, e ele não é um conceito só do ensino médio, ele é um conceito de qualquer idade, é uma física aqui para todas as idades. Fica aí, eu vou colocar os exemplos na tela. Você vai me ver lá pequenininho, vai ouvir minha voz, a gente vai comentar um pouquinho esse vídeo, depois eu volto para fechar. É rapidinho. Pessoal, olha só. Trouxemos alguns exemplos aqui de movimentos onde você encontra um momento angular. A gente vai discutir um pouquinho o que é esse momento angular aqui com vocês. Então a gente tem aqui um helicóptero, a gente tem aqui um peão, a gente tem um planeta, o planeta Terra, uma figurinha da Terra, e uma patinadora, uma bailarina no ar, girando, né? Em todas essas situações é possível a gente encontrar o conceito de momento angular. Vamos lá, como é que é este conceito aí? Como esse conceito funciona, né? Se a gente mudar aqui. Olha só, se eu tiver uma massa que tem uma certa distância e essa massa tem velocidade fazendo um momento circular aqui neste entorno, né? Você tem a presença de um vetor e o nome desse vetor é momento angular. Ele está aqui, ó. Ele é perpendicular ao produto da massa pela velocidade e ao raio, né? E ele é dado por essa equação vetorial aqui, ó. L igual a R, que é raio, vezes massa, vezes a velocidade. Lembrando que massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento. Quando ela adquire um movimento circular, passa a surgir também uma grandeza física chamada de momento angular. Então dá uma olhada aí, nós temos um helicóptero, né? Então note aqui, você tem o que? As hélices girando, né? Em grande velocidade. Isso vai fazer com que aqui no meio surja, né, um vetor que empurra esse helicóptero para cima, que é o vetor do momento angular. Isso se deve ao giro aqui da hélice e ele vai compensar, digamos assim, vai vencendo o peso, né? Lembrando que o peso está aqui para baixo. Então você tem o peso do helicóptero, o momento angular está aqui e ele vai elevando o helicóptero para cima. Claro que tem uma outra hélice aqui, né? E ela acaba tendo um papel de estabilização do helicóptero. Mas você tem aqui o momento angular, o peso, e ele acaba subindo por conta disso. Claro, tem toda uma questão do ar aqui, que envolve a pressão, mas você também tem um momento angular, que é dado pela letra R, L, melhor dizendo, é o produto de M, R vezes V. Note que aqui está escrito numa outra ordem, mas isso não muda nada. Se a gente colocar o M para cá, né, o M vezes V vezes o R, ou seja, o produto MRV
vai te dar aí um momento angular. Então você tem isso no helicóptero e todos os movimentos circulares, toda estabilização de roda, tudo que gira na bicicleta, na motocicleta, que são outros exemplos que a gente podia trazer aqui, você tem aí um momento angular, ok? Então aqui você tem a bailarina, né? A bailarina está girando. Note que preste bem atenção no dia que vocês estiverem vendo uma bailarina, que ela está girando. Se ela está com o braço esticado, ela tem uma velocidade. Quando ela junta o braço, como você vê aqui, esta velocidade aumenta porque diminui o raio. E há uma compensação. Quando diminui o raio, aumenta a velocidade para compensar e mantém o corpo girando no ar. Aqui neste eixo, né, onde a gente está apontando aqui, você vai ter o eixo do momento angular. Aqui nessa figurinha também, o eixo do momento angular está aqui. E o momento angular está aí, o produto de MRV, né? Massa, velocidade vezes o raio. De uma maneira muito similar ao helicóptero, claro que a velocidade que o helicóptero gira é muito maior, ele joga o ar para baixo, ele tem outras coisas que acabam aparecendo lá, né, para manter o helicóptero em voo, mas de certa maneira existe uma similaridade no que diz respeito ao momento angular de rotação aqui da bailarina, tanto nessa figura quanto nessa figura. Então você tem aí o momento angular presente novamente. Agora a gente tem um peão. Aliás, é uma brincadeira que hoje está mais sofisticada, né? Peões desse tipo, de metal, de plástico. Você tinha aí pouco tempo um peãozinho que ficou muito famoso. Aí o pessoal, a primeira metade do ano passado, brincava muito com isso, né? Então ele está totalmente estável aqui, girando com uma velocidade, né, razoável. Ele vai ter neste eixo aqui o momento angular. E o produto aqui, a massa, só que aqui você tem uma massa distribuída, né? Este entorno, mas você tem um raio aqui. Este raio com a velocidade de giro traz essa estabilização do peão, né? Os peões mais antigos são peões de madeira, tal, e a ideia é a mesma, né? Ele se mantém em equilíbrio quando ele tem uma certa velocidade. Quando essa velocidade vai diminuindo, este eixo tende a ficar lateralmente aqui, e aí ele acaba tendo aquele movimento que a gente chama de precessão, né? Começa a ir de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Que é o movimento de precessão. Mas quando ele está com uma velocidade razoável, né? O produto MRV está aqui, né? O produto que vai te dar o momento angular, né? Se essa velocidade começa a diminuir para o mesmo raio, vai começando a diminuir o momento angular, aí ele vai perdendo essa estabilidade e ele vai tendo um movimento aqui de precessão, né? Então tá aí no peão um outro exemplo do momento angular, né? Aqui olha o eixo de indicação, né? A diferença é que você tem uma massa distribuída, então você tem um eixo aqui de indicação e a estabilização dada em função da velocidade, né? E você tem nos planetas algo similar. Então aqui é ainda um exemplo de um peãozinho, né? Só um ciclo com uma caneta no meio. Se você girar ela com uma boa velocidade, ela vai ficar estável nessa linha pontilhada que você está vendo aqui, né? Quando ela começa a perder estabilidade, se você pensar este eixo começar em torno daquele ponto, que era o ponto de equilíbrio, a realizar um movimento circular, esse movimento recebe o nome de precessão, né? Que é um movimento razoavelmente pouco conhecido, se fala muito pouco disso no colégio, né? Se fala mais do movimento de rotação dos planetas, de translação, mas não se fala quase de precessão, nudação, que são outros movimentos que a Terra tem, né? Então a Terra e outros planetas, evidente, claro que eles têm eixos de rotações diferentes, a gente pode até pensar em fazer um vídeo no futuro sobre todos os movimentos de rotações dos planetas, pelo menos do sistema solar. Mas você tem aí, ó, no caso da Terra, o eixo de simetria vertical dela está aqui. Este tem o eixo de inclinação, que é de 23 graus e meio. Então o polo está por aqui, né? Você tem um polo aqui, você tem um polo aqui. Aliás, o eixo de inclinação é um dos motivos aí que nos dá aí a possibilidade de poder convencionar 4 estações no ano, né? Então, quando ela está girando, ela gira em torno do eixo, mas como ela tem esse deslocamento, ela também tem esse movimento, ó, como se fosse um peão quase parando. É um movimento razoavelmente pequeno, mas é um movimento que interfere também no tempo, né? Então a gente tem que levar em consideração que a Terra também tem aí o
momento angular, dado por MRV. Lembrando que você tem uma carga distribuída aqui. Você pode até pensar que o núcleo da Terra é mais gelatinoso, tudo bem, mas você tem uma carga distribuída, momento angular continua existindo aí tranquilamente. Tá aí a nossa indicação, né? A Terra, no caso, e vários planetas, né? Marte também tem essa inclinação, não tem o eixo de inclinação com simetria. Então aqui não é o Polo Norte é aqui, 23 graus de inclinação, além do movimento que ela tem, que seria este eixo, girando aqui em torno de um ponto que seria o ponto de simetria, algo similar ao que acontece aqui com o lápis, né? Bom, por conta disso você tem aí tecnologias sendo desenvolvidas, então você tem a motocicleta que tem uma estabilização, né? Internamente ela tem um negócio que a gente chama de giroscópio, né? Então esse giroscópio, quer dizer, ela tem elementos rotativos aqui que possibilita o cara parar no semáforo e não precisar colocar o pé no chão, ela fica estabilizada. De novo, você vai ter a presença aqui, né, nos eixos e nesses elementos que existem aqui dentro desse tipo de veículo, uma estabilização do momento angular, né? Então você tem, só que agora ele está aqui, ó, nesta inclinação por conta da roda, né? O raio está para cá, a massa, a distribuição de massa está aqui, tem o peso, né? O peso da moto, que a gente poderia pensar o peso aqui, e você tem esses momentos angulares que aqui dentro você tem outros elementos que rodam em grande velocidade, né, que configuram algo que a gente chama de giroscópio, para poder trazer a estabilização aí das motocicletas e você não precisar num semáforo, por exemplo, ter que parar, colocar o pé no chão, né, e aí você não vai precisar muito disso não, né. Então você tem o giroscópio que tem uma aplicação aí do momento angular. Tá aí MRV, mais uma aplicação do momento angular, ok? Então, ó, é isso, né? Falamos aí da Terra, falamos aí dos helicópteros, bailarinas, demos o exemplo aí do giroscópio, né? E se você quiser fazer essa brincadeira e testar isso, você pode fazer, ó, pega uma cadeira que gira, dois pezinhos aí, pode ser 2 halteres ou qualquer outra coisa que pese. Você gira nessa cadeira, né? E você com os braços esticados. Você vai perceber que quando você juntar os braços, esta velocidade vai aumentar. Então, é um exemplo muito simples para você associar. Diminuir o raio desta figura para esta, aumentou o quê? A velocidade. E isso acaba mantendo o momento angular para poder manter a estabilização durante o movimento de rotação. É isso aí, pessoal, é isso que a gente queria trazer aqui, falar um pouquinho de momento angular, falar um pouquinho das suas aplicações, de uma experiência possível, né, sobre o momento angular. Fica aí, a gente volta para concluir esse vídeo das últimas considerações aí e segue conosco, aguenta aí que é rapidinho. Sensacional você pensar que dá para explicar um pouquinho o helicóptero, dá para explicar o movimento de um peão, uma bailarina, uma moto que pode ficar equilibrada, né, sem você colocar o pé no chão. É uma tecnologia que pode chegar nas bicicletas também, por que não, né? Então é sensacional o momento angular. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo, voadora no like, se inscreve nesse canal, deixa aí embaixo seus comentários, suas dúvidas. Você está com dúvidas sobre isso? Deixa seu comentário aí, eu respondo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Compartilhe esse vídeo pela causa da ciência, para que a ciência viva nesse país. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.